Imagine a seguinte cena: uma criança se aproxima de você com os olhos arregalados e sussurra que enxerga pessoas mortas paradas bem atrás de suas costas. Você daria um sorriso condescendente, atribuindo aquilo à imaginação fértil da infância, ou sentiria um arrepio gelado percorrer sua espinha, como se algo no ar tivesse mudado. Foi exatamente esse calafrio que tomou conta de poucas pessoas que conhecem a história que vou lhe contar, um episódio ocorrido em 1987, em uma pequena paróquia às margens de Novgorod, tão perturbador que, apesar de meticulosamente documentado, jamais foi divulgado além de um círculo restrito. E não é à toa. Era uma tarde gélida de fevereiro quando o padre Mikhail Voronin se preparava para a missa vespertina na igreja de São Nicolau, construção do século XV que havia resistido a revoluções, guerras e décadas de ateísmo imposto pelo regime soviético. Naquela época, uma comunidade reduzida de fiéis lutava para reavivar a vida religiosa do local. Com seus 42 anos, cabelos grisalhos na barba e um olhar cansado de quem já vira muito, o padre Mikhail servia ali havia 5 anos. Homem culto de formação universitária, antes de abraçar a batina, lecionar história em um instituto pedagógico, ele era conhecido por seu racionalismo, traço que o distinguia em um mundo onde o sobrenatural muitas vezes se confundia com a fé. A cerimônia transcorria como de costume, algumas mulheres idosas de xales escuros, homens de meia idade, um casal jovem com crianças. Entre eles, chamava a atenção uma estranha, uma mulher esquelética com olheiras profundas e gestos nervosos, acompanhada de um menino de 6 ou 7 anos. Enquanto a mãe parecia à beira do colapso, o garoto permanecia imóvel, os olhos fixos em algum ponto acima das cabeças dos presentes, como se observasse algo invisível aos demais. Quando o templo esvaziou, a mulher se dirigiu ao padre com voz trêmula: "Meu nome é Anna Sergeyevna Kuznetsova. Vim de Pskov com meu filho. Disseram que o senhor poderia nos ajudar." O padre Mikhail, com um gesto discreto, convidou-a a sentar-se no banco de madeira. "Em que posso ser útil, Anna Sergeyevna?" perguntou, mantendo o tom calmo, profissional. Ela hesitou antes de responder. "É o Petia. Algo está acontecendo com ele. Começou há 6 meses, depois que minha mãe faleceu." O menino, indiferente à conversa, continuava a fitar o canto escuro do altar onde ícones antigos mal se distinguiam na penumbra. Ele começou a dizer coisas estranhas, a saber de coisas que não deveria saber, confessou a mãe, baixando a voz como se temesse que o filho a ouvisse. "Diz que vê mortos. Descreve detalhes sobre eles, nomes, lugares, eventos, de pessoas que jamais conheceu. Consultei médicos. O psiquiatra disse que é uma forma de lidar com o luto, que passaria, mas só piora." O padre Mikhail esboçou um sorriso quase imperceptível. Em anos de ministério já ouvirá relatos semelhantes, sempre desvendados por explicações lógicas. Anna Sergeyevna, crianças têm imaginação viva, especialmente após perder alguém querido, tentou tranquilizar. Foi então que o menino virou-se para ele. Seus olhos claros pareciam atravessar o padre como se enxergassem além da realidade. "O senhor não acredita nela, mas atrás do senhor está um velho de batina preta. Tem barba até a cintura e uma cicatriz." Aqui apontou para a própria face. "Ele se chama Padre Nicolau e diz que está enterrado debaixo da 3ª laje a partir do altar. Quer que o senhor encontre seu diário." Um suor frio desceu pelas costas do padre Mikhail. Padre Nicolau Sokolov existira. Fora o pároco daquele mesmo templo nos anos 1940, portador de uma cicatriz de estilhaço de guerra e fato raro na era soviética, enterrado dentro da igreja. Mas, como um garoto de Pskov que nunca pisara em Novgorod poderia saber aquilo? "Petia, quem lhe contou sobre o padre Nicolau?" indagou, esforçando-se para manter a voz firme, embora uma nota de inquietação escapasse. "Ele mesmo", respondeu o menino, com naturalidade assustadora. "Fica aqui cesso. Diz que não. Pode partir até que encontrem seus escritos." A mãe empalideceu ainda mais. "Viu? Sempre assim. Como ele pode saber essas coisas? Nunca estivemos aqui antes." O padre Mikhail respirou fundo. Sua mente racional buscava uma saída. Talvez o menino tivesse ouvido algo por acaso ou a mãe, desesperada, alimentar aquelas visões. Mas então Petia continuou, apontando para o vazio junto ao armário de velas. "E aquela senhora de vestido azul com um broche de margarida está chorando. Diz que o filho Vasily não visita seu túmulo há 15 anos. O padre virou-se instintivamente. Não havia ninguém
Porém, a descrição batia com precisão inquietante. Maria Petrovna Sokolova, zeladora do templo por décadas, usava sempre aquele broche. Morrera 3 anos antes e seu filho, na Sibéria, nem comparecera ao enterro. De onde você tira essas histórias, Pétia? A voz do padre agora tremia. Eu só repito o que vejo, encolheu os ombros o menino, como se falasse do tempo. Ana Sergeyevna apertou a mão do filho. Depois que minha mãe morreu, ele começou a descrever conversas dela com meu avô, falecido antes de Petia nascer. Depois, passou a ver pessoas em cemitérios, casas antigas, detalhes que ninguém poderia inventar, datas, nomes, fatos. Procuramos todos os médicos de Pskov. Fisicamente, está saudável. O psiquiatra sugeriu internação, mas não tive coragem. Foi então que uma mulher na igreja falou do senhor, disse que o senhor já estudará casos assim. O padre Mikhail franziu a testa. Era verdade, na juventude, antes de ordenar-se. Chegará a participar de pesquisas sobre parapsicologia em um instituto de Leningrado. Mas aquilo pertencia ao passado, a uma fase que ele preferia esquecer? Ou será que nunca conseguirá? Ana Sergeyevna, não sou exorcista nem especialista no oculta. Sou apenas um sacerdote. Mas farei o possível para ajudá-los. Onde estão? Hospedados? Na casa de uma prima distante, Rua Slavnaya. Chegamos hoje de manhã. Bem, encontrem-se comigo amanhã. Preciso refletir, preparar-me. Entregou-lhe um papel com seu telefone. Se algo urgente acontecer, ligue a qualquer hora. Quando mãe e filho se foram, o padre trancou a igreja e dirigiu-se ao seu gabinete na casa paroquial, a mente em tumulto. Seu lado cético clamava por uma explicação. Coincidência? O menino teria colhido informações de alguma fonte? Ou a mãe, em seu desespero, o treinara? Mas para quê? Abriu um antigo livro de registros da paróquia. Nas páginas amareladas encontrou a anotação sobre a morte do padre Nicolau Sokolov em 1947. Serviços excepcionais à comunidade. Sepultado no templo por autorização especial. Nada sobre um diário. Recostou-se na cadeira, esfregando as têmporas. E se o garoto realmente enxergasse? O que outros não podiam? E se aquilo não fosse doença nem invenção? Em todos aqueles anos de sacerdócio, sempre desdenhara relatos como aquele. Agora, porém, pela primeira vez, o padre Mikhail sentia o chão tremer sob seus pés. Algo, ou alguém parecia desafiar tudo em que ele acreditava. E o mais aterrador, aquilo era apenas o começo. Seu dedo trêmulo deslizou pela parede de tijolos gastos pelo tempo, seguindo a linha, quase imperceptível entre as juntas. O ar úmido do subsolo do templo pesava nos pulmões, carregado do cheiro de terra molhada e cera antiga. Aqui, algo em seu instinto, ou seria uma voz mais profunda? Sussurrou que aquele era o lugar. Com as unhas já sujas de poeira secular, pressionou um tijolo levemente saliente. Estalo surdo ecoou, seguido do som de pedra rangendo contra pedra. Compartimento oculto não maior que um livro grosso revelou-se na escuridão. Dentro, envolta em um pano de linho amarelado pelo tempo, repousava uma caixa de metal. Seus dedos hesitaram antes de tocá-la, como se o próprio objeto o irradiasse. Uma advertência. O que você está prestes a desenterrar, Mikhail? A pergunta martelava em sua mente, mas as mãos, traidoras, já desamarravam os nós do tecido. A tampa rangeu ao ser aberta, revelando páginas amareladas, escritas com uma caligrafia apertada e desesperada. O cheiro de tinta seca e papel envelhecido subiu até suas narinas, carregando consigo o peso de segredos que não deveriam ter sido esquecidos. As primeiras linhas o golpearam como um soco. Se alguém ler isto, saiba que estas palavras foram escritas com sangue não apenas o meu, mas o de centenas que a terra engoliu sem cruz nem lápide. Eu, padre Nikolai Vasilevich, último testemunha do que fizeram no campo 17. Mikhail sentiu o chão oscilar. Campo 17. O nome não constava em nenhum arquivo oficial, mas os rumores. Os rumores. Histórias sussurradas por velhos que tremiam ao lembrar. Um lugar além da cidade, onde primeiro os nazis, depois os nossos, transformaram homens em sombras. Onde a morte era tão rotineira que os carrascos nem se davam ao trabalho de registrar os nomes. Suas mãos folhearam as páginas com uma urgência febril. Lista após lista de nomes. Datas, descrições brutais. Ivan Petrov, 23 anos, fuzilado por sabotagem e mentira. Ele apenas pediu pão para a filha. Heinrich Bauer, 42 anos, médico alemão.
Enforcado por crimes de guerra, salvou 20 crianças russas no inverno de 43, mas ninguém se importou. Maria Sokolova, 19 anos, estuprada e enterrada viva por colaboração. Seu crime foi ter sido tradutora para não morrer de fome. E então a página final. Um mapa rudimentar desenhado à mão com uma cruz, marcada perto do rio Volkhov. Aqui jazem 347 almas. Cavem onde a bétula solitária se curva para o leste. Não os deixem apodrecer como cães. O fôlego de Mikhail quebrou-se. Não eram alucinações de um menino doente. Não, eram coincidências. Era uma missão, jogada em suas mãos por forças que ele, em sua arrogância de homem de fé, jamais imaginara que existissem. E agora? Agora ele sabia. E o conhecimento, como um veneno sagrado, já corria em suas veias. Exigindo ação. Fechar a caixa e fingir que nada viu? Impossível. Denunciar as autoridades? Ririam dele, ou pior, fariam o mesmo que fizeram com Nikolai. Cavar sozinho? Uma loucura. Mas a alternativa, virar as costas para aqueles nomes, para aqueles ossos esquecidos, era uma blasfêmia maior do que qualquer heresia que pudesse cometer. Quando o sol da manhã finalmente filtrou-se pelas janelas altas do templo, iluminando o rosto pálido do padre, Mikhail já havia tomado sua decisão. Ele iria até a casa dos Kuznetsov, não para acalmar Ana Sergeevna com palavras vazias, mas para olhar nos olhos daquele menino e fazer a pergunta que agora queimava em sua garganta. Petya, você acha que eles nos guiariam até lá? Que agora a verdade não pode mais ser enterrada com eles? As palavras do menino ecoaram no gabinete como um sino de bronze, pesadas, irrevogáveis. O padre Mikhail sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, não pelo sobrenatural, embora isso o perturbasse, mas pela responsabilidade que agora lhe caía sobre os ombros. Aqueles nomes, aquelas datas, aquelas coordenadas, não eram apenas fantasmas. Eram provas. E provas em mãos erradas poderiam-se tornar armas. Ana Sergeevna apertava os dedos do filho com força, como se temesse que ele fosse levado por alguma corrente invisível. Seu rosto estava pálido, os lábios trêmulos. O que eles querem, Petya? Repetiu o padre, inclinando-se para frente, a voz baixa, quase confidencial. O menino fechou os olhos por um instante, como se ouvisse algo que só ele podia captar. Quando os abriu, suas pupilas pareciam dilatar-se, devorando a íris clara. Eles querem que você conte. Os mortos não têm voz, mas o Senhor tem. O padre Nikolai diz que o Senhor é o único que pode fazer isso agora. Que se o Senhor não falar, ninguém mais vai saber. E eles, sua voz falhou, quebrando-se em um soluço seco, eles vão ficar presos aqui para sempre. Silêncio. Um silêncio tão denso que o padre Mikhail podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Ele olhou para Ana Sergeevna, cujo rosto era uma máscara de terror e resignação. Você acredita nisso? Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Meu filho, que ele realmente fala com eles? Acredito que algo está acontecendo, respondeu o padre, escolhendo as palavras com cuidado. E acredito que esse algo está ligado ao que está escrito naquele Gnik. Seja por intervenção divina, seja por alguma ferida na alma desse menino, ou nas almas daqueles que não encontraram paz, não podemos ignorar. Petya de repente se levantou, os olhos arregalados, como se visse algo atrás do padre. Sua mão tremia ao apontar para a parede. Ele está aqui agora. O padre Nikolai. Ele diz. O menino engoliu em seco que o Senhor sabe o que tem que fazer, que o Senhor já leu, que o Senhor não pode deixar isso apodrecer na gaveta como fizeram com eles. O padre Mikhail sentiu um peso no estômago. Ele sabia, sim. Sabia das valas comuns, nos arredores do antigo campo. Sabia dos nomes listados com mão trêmula, muitos deles acompanhados da palavra inocente. Sabia que, se aquelas páginas viessem à tona, não apenas a memória das vítimas seria ressuscitada, mas também a culpa daqueles que, depois da guerra, repetiram os mesmos crimes em nome de uma justiça distorcida. E agora criança de 6 anos com olhos queimados por visões que nenhum ser humano deveria carregar, olhava para ele como se ele fosse a última esperança. E se eu contar? Perguntou o padre mais a si mesmo do que ao menino. O que acontece então? Eles vão embora? Petya balançou a cabeça, lento, como se a resposta o esmagasse. Não todos. Alguns já estão muito presos aqui. Mas sua voz era um fio, eles vão parar de gritar tão alto. E maybe a mamãe vai conseguir dormir de novo. Ana Sergeevna soltou um gemido abafado, cobrindo a boca com as mãos.
O padre Mikhail fechou os olhos. Ele podia ver, como se estivessem gravadas em sua retina, as páginas amarelecidas do Dnevnik, as letras desbotadas do padre Nikolai, a lista de nomes que ninguém chorou. Podia ouvir, como um eco distante, os tiros descritos nas anotações, os gritos que Petya ouvia todas as noites. E então soube. Não havia escolha. Anna Sergeevna disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Você e Petya vão precisar ficar fora da cidade por alguns dias. Tem um amigo, um monge no mosteiro de Pskov-Pechersky. Ele cuidará de vocês. Enquanto isso, ele respirou fundo. Eu farei o que deve ser feito. O rosto da mulher se contorceu em pânico. O que o senhor vai fazer? O padre Mikhail olhou para o menino, cujos olhos, pela primeira vez, pareciam conter um lampejo de alívio. Vou dar voz aos que não a têm mais. Petya, o padre Mikhail inclinou-se para a frente, os dedos apertando as bordas da mesa de madeira escura. Você disse que isso começou depois que sua avó faleceu. Mas houve algo mais? Algum lugar que você visitou? Algum objeto que tocou? Qualquer coisa que possa ter despertado isso em você? O menino franziu a testa como se revirasse memórias que preferia manter enterradas. A vovó me deixou uma coisa. Sua voz era tão baixa que o padre precisou se aproximar ainda mais. Um medalhão. Ela disse que era da bisavó que ele protegia. Mas quando ela morreu, eu abri. Dentro tinha uma foto de um homem que eu nunca vi e um papelzinho com nomes escritos à mão. Petya engoliu em seco. Depois que eu toquei naquele papel, eles começaram a vir. Primeiro só a vovó, depois os outros. Cada vez mais. O sangue de Mikhail gelou. Nomes, como os do Dnik do padre Nikolai. Você ainda tem esse medalhão? O menino balançou a cabeça negativamente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A mamãe jogou fora. Disse que era coisa de superstição que eu estava inventando. Histórias. Mas eu vi, sua voz quebrou. Eu vi o que aconteceu com aquelas pessoas. Alguns foram enterrados vivos. Outros gritavam enquanto os atiravam em buracos. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. O padre Mikhail fechou os olhos por um instante, lutando contra a náusea que subia pela garganta. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Petya disse com uma calma que não sentia, você é mais forte do que pensa. Esses visitantes, eles não escolheram você por acaso. Sua avó sabia disso. Ela tentou protegê-lo, mas alguns fardos não podem ser evitados. Só podem ser compartilhados. O menino olhou para ele desesperado. Como? Deixando que a verdade venha à tona. Mikhail estendeu a mão sobre a mesa, os dedos quase tocando os do garoto. Você não está sozinho nisso. Eu vou ajudar. Vamos encontrar esse historiador, Ivan Solioviel. Vamos entregar a ele o que o padre Nikolai deixou. E se esses nomes no medalhão são os mesmos do Dnevnik? Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Então talvez possamos finalmente dar paz a eles. E a você? Petya não respondeu. Mas pela primeira vez desde que entrará naquele gabinete, seus ombros relaxaram um pouco, como se um peso invisível tivesse sido aliviado. Mesmo que apenas por um instante. Quando Anna Sergeevna voltou, encontrou o padre Mikhail de pé junto à janela, olhando para o céu cinzento de Novgorod. Em suas mãos, o Dnevnik do padre Nikolai, aberto na página onde a caligrafia trêmula registrava os últimos dias de um homem que soubera demais. Você falou com ele? Perguntou a mãe, a voz carregada de exaustão. Sim. Mikhail virou-se, o rosto uma máscara de determinação. E agora preciso falar com você, Anna Sergeevna. Porque o que está acontecendo com Petya não é uma doença. Não é uma alucinação. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. É um chamado. E se ignorarmos, as consequências serão muito piores do que qualquer um de nós pode imaginar. O diário precisava ser escondido novamente. Debaixo da terceira laje a partir do altar, havia um esconderijo conhecido apenas pelo antigo reitor, Padre Serafim. Ele o revelara a Mikhail pouco antes de morrer. Lá durante os anos 20 haviam sido guardados os tesouros da igreja quando as autoridades os confiscaram. Era o lugar mais seguro que ele conhecia. A última entrada estava datada de 10 de janeiro de 1947, poucos dias antes da morte do padre Nikolai. 10 de janeiro de 1947. O coração está muito fraco. O médico diz que preciso de uma cirurgia, mas onde fazê-la nesta cidade destruída? E quem se arriscaria a operar um servo da igreja? Presinto que meus dias estão contados.
Escondi o diário. Se for vontade de Deus, alguém o encontrará quando chegar a hora. Por enquanto que esta terrível verdade permaneça enterrada comigo. Senhor, perdoe-me por não ter tido coragem de revelar tudo em vida. Mas a quem? Quem acreditaria? Teriam-me preso e destruído estas páginas. Talvez um dia chegue uma época em que a verdade possa ser dita sem medo, e então os nomes desses infelizes serão conhecidos, e seus restos finalmente receberão sepultura cristã. Micael fechou o diário com um gesto lento, como se o peso daquelas palavras fosse físico. Sua mão moveu-se instintivamente em direção ao telefone. Precisava ligar para Ivan Petrovich Solovyov, o historiador de quem Petya falará. Mas algo deteve. Talvez fosse melhor pensar mais uma vez. A informação era explosiva demais. E como Petya poderia saber desse homem? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Na soleira, estava Sergei Petrovich, o sacristão. Padre Micael, há um homem aqui para vê-lo. Diz que é dos órgãos de segurança. Pergunta sobre escavações perto do altar. Uma onda de frio percorreu a espinha de Micael. Será que alguém descobriu o diário? Mande entrar, respondeu, escondendo rapidamente o caderno na gaveta da mesa. Um homem de cerca de 50 anos, vestido em um terno cinza impecável, adentrou o escritório. Seu rosto parecia vagamente familiar, embora Micael tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Boa tarde, Padre Micael. Meu nome é Sergei Ivanovich Kratsov. Sou do Comitê Municipal de Preservação de Monumentos Históricos e Culturais. Estendeu um crachá com um selo oficial. Micael forçou a voz a soar calma. Em que posso ajudá-lo? Chegou até nós a informação de que o senhor realizou algumas escavações na igreja, removendo lajes do chão. Isso procede? Sim. Eu e o sacristão inspecionamos o piso perto do altar. Notamos uma rachadura em uma das lajes. E o que encontraram? Os olhos do visitante eram penetrantes, quase predatórios. Nada de especial. Um pequeno afundamento do solo debaixo da laje. Colocamos tudo de volta e selamos com argamassa. Sergei Ivanovich sorriu, mas seus olhos permaneceram gelados. Padre Micael, vamos ser francos. Sabemos que o senhor encontrou documentos. O diário do padre Nikolai Sokolov é propriedade do Estado, um documento de importância histórica. Deve ser entregue ao arquivo. Micael sentiu o estômago se contrair. Como esse homem sabia do diário? Apenas Petya, sua mãe e o sacristão conheciam sua existência. Será que um deles? Não entendo do que o senhor está falando, mentiu, fingindo surpresa. Não, encontramos nenhum documento. Sergei Ivanovich suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Escute, compreendo seu desejo de proteger os segredos da igreja, mas isso vai além disso. Aquele diário pode conter informações de interesse nacional, nomes de vítimas das repressões, locais de enterramentos. Em tempos de glasnost, essa verdade deve vir à tona. Não era isso que o próprio padre Nikolai desejaria? Micael hesitou. Era verdade, o padre Nikolai não teria escondido aquelas páginas para que a verdade apodrecesse no esquecimento. E não fora o próprio Petya quem dissera que o diário deveria ser mostrado a um historiador se existisse? Por que eu deveria confiar que o senhor é a pessoa certa para recebê-lo? Perguntou, cauteloso. Porque sou eu quem pode garantir que essa informação será usada corretamente. Para honrar a memória dos mortos, e não para alimentar escândalos políticos. Algo naqueles palavras soou falso. Alimentar escândalos políticos era um termo estranho para um funcionário público, especialmente numa era em que escândalos como aquele eram manchetes de jornal. Preciso pensar, disse Micael. Se esse diário existir, a decisão não pode ser tomada às pressas. O sorriso de Sergei Ivanovich não chegou aos olhos. Claro, pense. Mas não demore muito. Algumas coisas é melhor resolver rápido. Deixou um cartão sobre a mesa. Espero seu telefonema até amanhã à noite. Quando o homem saiu, Micael permaneceu imóvel, analisando cada palavra, cada gesto. Algo estava errado. Muito errado. Decidiu verificar. Ligou para o Comitê Municipal de Preservação de Monumentos. Bom dia. Poderia falar com Sergei Ivanovich Kratsov? Como? A voz feminina do outro lado da linha soou confusa. Não temos nenhum funcionário com esse nome. Mas ele acabou de sair daqui. Disse que trabalhava aí. Garanto que não. Nunca tivemos ninguém com esse nome. Talvez o senhor esteja enganado. Micael desligou, o coração batendo forte. Alguém mentira. Alguém que não queria. Apenas o diário queria silenciá-lo.
Sem perder tempo, discou o número que Anna Sergeevna lhe dera. Anna Sergeevna, é o padre Mikhail. Preciso falar com você e com Petya agora. Posso ir aí? Meia hora depois, ele estava no apartamento da rua Slavnaya. Anna Sergeevna o recebeu com o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu, padre Mikhail? O senhor parece abalado. Onde está Petya? Dormindo. Pela primeira vez em dias conseguiu descansar. Não acorde. Desculpe, mas é urgente. Por favor, acorde-o. Quando Petya apareceu sonolento, Mikhail foi direto ao ponto. Petya, como você sabe o nome de Ivan Petrovich Soloviov? O padre Nikolai disse e respondeu o menino, esfregando os olhos. Ele falou que dá para confiar nele, que é um homem honesto. E o padre Nikolai mencionou algo sobre Sergei Ivanovich Kratsov, um homem do Comitê de Preservação? Petya franziu a testa. Não. Quem é? Hoje um homem com esse nome veio até mim. Exigiu que eu entregasse o diário. De repente, o rosto de Petya se transformou. Seus olhos se arregalaram, fixos em um ponto vazio da parede, como se vissem algo terrível. Não, não, não. Gritou. É ele. É aquele homem. Que homem, Petya? Mikhail segurou o ombro do garoto, tentando acalmá-lo. Aquele que matava. O padre Nikolai está me mostrando. É ele. O Alexei K. do diário, só que velho. Ele veio até você. Um calafrio percorreu a coluna de Mikhail. Mas isso é impossível. O diário diz que Alexei K. deixou a cidade em 1946. Ele voltou. Petya falou com uma voz que não parecia sua, como se repetisse palavras alheias. Quando soube que o diário tinha sido encontrado, ficou com medo. Medo de que seu nome estivesse lá, de que descobrissem o que ele fez. Ele quer destruí-lo. Mikhail e Anna Sergeevna trocaram um olhar. O medo no rosto dela era um espelho do seu próprio. O que está acontecendo? Sussurrou Anna. Quem é esse homem? Se Petya estivesse certo, então aquele não era um simples burocrata. Era um fantasma do passado. Um carrasco do NKVD que nunca havia sido julgado. Petya vê mais do que você imagina, continuou o padre Mikhail, mantendo a voz firme apesar do nó que apertava sua garganta. Ele viu você hoje. Sabe exatamente onde você esteve. E não está sozinho. Os dedos de Kratsov, ou Alexei, como chamavam os mortos, apertaram com mais força a empunhadura do revólver. A sombra de uma dúvida cruzou seu rosto, enrugado como se, pela primeira vez, ele percebesse que não controlava mais a situação. Mentira. Um garoto com alucinações? Você acha que vou acreditar nisso? Ele descreveu você. A cicatriz no queixo, o jeito como você inclina a cabeça quando mente. Até o cheiro de fumo frio que gruda em suas roupas. O padre Mikhail avançou um passo, ignorando o cano do revólver apontado para seu peito. E os mortos? Eles também o veem. Os que você enterrou nas valas comuns, os que desapareceram nos porões do NKVD. Eles estão aqui, agora. Um arrepio percorreu o corpo de Alexei. Seus olhos, antes frios, agora saltavam entre as sombras do cômodo, como se de repente percebessem que não estavam vazias. Basta! Rugiu ele, a voz quebrando. Isso não muda nada. O Dnik será destruído. Hoje, agora. Brat Nikolai moveu-se como um relâmpago. Antes que Alexei pudesse reagir, o monge ex-militar segurou seu pulso com força brutal, torcendo até que o revólver caiu no chão, com um estalo metálico. O velho espião gritou de dor, mas não havia mais ninguém. Para ouvi-lo, apenas as paredes da igreja, impregnadas de séculos de orações, segredos. Você não vai matar mais ninguém, sibilou Brat Nikolai, imobilizando contra a parede. Não hoje. O padre Mikhail abaixou-se e recolheu o Dnevnik, folheando com mãos trêmulas. As páginas amareladas pelo tempo pareciam pulsar com uma energia própria, como se as palavras escritas à tinta desbotada ainda respirassem. Você tinha razão sobre uma coisa, disse ele, olhando para Alexei com uma mistura de pena e desdém. A história não tem heróis. Só tem homens como você, que escolheram olhar para o lado enquanto outros morriam. Mas agora você não decide mais o que será lembrado. Do lado de fora, o vento uivava entre as cruzes do cemitério adjacente. Petya estava lá, observando através da janela quebrada, os olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Ele está mentindo, murmurou o menino. O pai Nikolai diz que ele já matou antes, que não vai parar só porque está velho. O padre Mikhail fechou o Dnevnik com um golpe seco. Então não vamos dar a ele essa chance. Kuznetsov arfou ao ouvir o nome.
Seu rosto, já marcado pelas cicatrizes do tempo e da culpa, contorceu-se em uma careta de puro terror. Alexei K. A voz tremeu, como se as sílabas queimassem sua garganta. Onde esse garoto? Ele nem havia nascido quando tudo aquilo aconteceu. Seus dedos, que ainda apertavam a pistola, relaxaram levemente. O metal frio escorregou entre seus dedos sudorentos. Ele vê os mortos, sibilou, como se as palavras fossem veneno. Fala com eles, incluindo o padre Nicolai. Mistificação. Tudo isso é loucura, superstição de aldeão. Mas então por que meu pulso acelera? Por que suor gelado escorre pelas minhas costas? Seus olhos, antes duros como pedra, agora saltavam entre o padre Mikhail e o menino, como um animal acossado. Você esteve na tumba do padre Nicolai, acusou Petya calma e implacavelmente. Não uma vez. Várias. Por quê? Porque sentia eles lá. Porque eles também o veem. A pistola de Kuznetsov caiu definitivamente. Seu corpo pareceu murchar, como se ossos e músculos tivessem se tornado de chumbo. Eles vêm até mim, confessou a voz quebrada como vidro. Todas as noites. Todos cujos nomes estão neste Dnevnik. Eles se reúnem ao redor da minha cama e apenas olham. Não falam. Não gritam. Só olham. Seus dedos trêmulos tocavam a têmpora, como se pudesse arrancar as visões de dentro do crânio. Não aguento mais. O cano da pistola subiu lentamente, não em direção ao padre, não em direção ao menino, mas sim para si mesmo. Não. O grito do padre Mikhail rasgou o ar enquanto ele se lançava para frente, mas o estampido já havia ecoado pelas paredes da pequena sala. O cheiro de pólvora queimada misturou-se ao odor de cera e incenso, como se o próprio inferno tivesse exalado ali. Quando encontraram o corpo de Alexei K. Na manhã seguinte, seu rosto estava sereno. Demasiado sereno. No bolso do paletó, um documento falso com o nome Sergei Ivanovich Karousov, uma identidade fabricada décadas atrás para operações que nunca deveriam vir à tona. O Dnevnik do padre Nikolai Sokolov havia desaparecido. Não faço ideia de onde está, declarou o padre Mikhail às autoridades, e sua voz não vacilou. Mas seus olhos, sim. Eles conheciam a verdade. O caso foi arquivado em poucos dias. Suicídio por distúrbio mental. 1987 tinha problemas maiores para resolver do que os fantasmas de um passado que insistia em não morrer. Ana Sergeyevna e Petya retornaram a Pskov. Na véspera da partida, o menino procurou o padre Mikhail pela última vez. O pai Nikolai diz que agora ele pode descansar, anunciou Petya com uma calma que não pertencia a uma criança. O Dnevnik está em mãos seguras. A verdade virá à tona quando for a hora. Que mãos? Perguntou o padre, embora já soubesse a resposta. O menino hesitou, como se ouvisse uma voz distante. Aquelas do historiador, Ivan Petrovich. Você mesmo o entregou a ele ontem depois que seus olhos se turvaram. Depois do que aconteceu no alojamento da igreja. O pai Nikolai estava lá. Ele viu tudo. O padre Mikhail não respondeu. Era verdade. Ao amanhecer, antes que o corpo fosse descoberto, ele havia procurado Ivan Petrovich Solyoviov e colocado o Dnevnik em suas mãos. E você, sua voz falhou. Você ainda os vê? Os mortos? Petya assentiu. Sim, mas agora não tenho mais medo. O pai Nikolai me ensinou como falar com eles, como ajudá-los. E você aceita esse fardo? O padre não conseguia disfarçar o peso em sua própria pergunta. O menino encolheu os ombros com uma gravidade que doía de se ver em alguém tão jovem. Tenho escolha? Sua voz era um eco de resignação ancestral. A vovó diz que não, que é meu destino, que devo ajudar os mortos a encontrarem paz, para que eles não fiquem presos entre os mundos. O padre Mikhail abençoou-os antes da despedida. Prometeu manter contato, rezar por eles, guiá-los à distância. Mas em seu íntimo sabia, seus caminhos não se cruzariam. Novamente, a história do Dnevnik havia terminado. Para Petya, no entanto, era apenas o início. Pense nisso quando deitar a cabeça no travesseiro esta noite. Feche os olhos, mas mantenha os ouvidos atentos aos sussurros que rastejam pelas sombras do seu quarto. Aquele rangido na madeira, aquele farfalhar de papel que não existe, aquele suspiro que não é seu. Não é só a casa que respira. Pode ser que alguém esteja esperando. Alguém que partiu há muito, mas nunca encontrou o caminho de volta. Alguém cuja voz foi silenciada pelo tempo, mas cuja história ainda pulsa latente sob a superfície do esquecimento. Eles estão aí nos espaços entre um pensamento e outro, na pausa entre um batimento cardíaco e o
seguinte. E se você ouvir com atenção, talvez perceba, não são ecos do passado. São chamados. A grande obra não termina. Nunca terminou. E enquanto houver almas perdidas, enquanto houver segredos enterrados sob camadas de silêncio, o trabalho seguirá. Porque a morte não é um ponto final. É apenas uma vírgula na frase de uma história que ainda está sendo escrita.